Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6, que traz o título A Promessa de Cura Divina. Já observamos que em todo esse trimestre nós estamos abordando sobre promessas. Estudamos na lição anterior sobre promessa da salvação. Conforme nós abordamos, é a promessa mais valiosa, mais excelente que nós temos na Bíblia Sagrada. Entre as 8.810 promessas que nós temos na Bíblia, a promessa de salvação é a mais excelente. Hoje nós estamos tratando da lição de número 6, que fala sobre a promessa da cura divina, que é justamente uma consequência da salvação. Uma vez salvos, seremos curados. Curados dos nossos corpos, curados da nossa alma, do nosso espírito. Por que é que existem doenças? Por que é que existe enfermidade? Por causa do pecado. A partir do momento que o homem caiu, o Éden nos trouxe esse desastre, esse desalento. O Éden foi o marco da derrota da humanidade. Quando o homem rompeu com Deus, mas mesmo assim Deus procurou reconciliar-se com o homem e fez a promessa. A primeira promessa que ele fez foi da salvação. Em consequência da promessa das salvações, ele fez uma série de outras promessas que são secundárias. Entre as promessas secundárias está justamente a promessa da cura divina. E a lição que é riquíssima, a lição que é excelente, ela tem o texto áureo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele possa curar. O texto bíblico básico da lição está justamente em Isaías 53, dos versículos 1 a 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. Estes são os textos básicos que dão norte à lição que está em pauta. Então, como nós já afirmamos, depois da queda, o homem começou a decair física e espiritualmente. Foi uma morte completa. Ele morreu o espírito e a morte também. Quando ele disse, certamente morrerás, depois que ele deu as instruções a Adão, ao homem, ao humano que habitava sobre o Éden, então ele proibiu comer de um fruto e disse, olha, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Adão comeu e aparentemente não morreu. Mas ele se esqueceu que a morte começou de forma lenta no seu corpo. Todo ser humano, ele nasce, aliás, todo ser vivo, porque a sentença condenatória de Deus em função do pecado foi justamente para toda a criação, não foi apenas para o homem. Quando ele disse, maldita seja a terra por causa de ti, foi uma condenação, foi uma sentença abrangente, de um modo geral. É por isso que o apóstolo diz, toda a criação geme. E na verdade, o homem com a queda, ele passou a envelhecer, porque o ser humano ele não foi criado para envelhecer e morrer. Mas isso é consequência do pecado. Então,
com essa queda, o ser humano começou a envelhecer, as células começam a morrer gradativamente, lentamente, leva anos, mas é um processo. As pessoas começam a envelhecer a partir do momento que ele nasce. Então, as células já vão envelhecendo, o ser humano lamentavelmente fica deformado, que por sinal eu observo as minhas fotos quando eu tinha 18 anos e observo agora, eu fico triste. E eu penso, olha, sabe o que é isso? Foi a queda que fez isso. Nós vamos deformando os nossos rosto, começa a perder simetria, porque a proporção que as células vão se reproduzindo, elas se reproduzem não mais com aquela perfeição de antes, mas vai se deformando, e essa deformidade ela transmite para a célula seguinte, da qual ela dá origem, e vem o envelhecimento e a morte. E nesse intervalo nós temos justamente um corpo fragilizado, vulneráveis a todo tipo de enfermidades, de doença. Mas Deus nos deu uma grande promessa, a promessa da cura. Ninguém vai apartar as enfermidades. Nós não vamos evitar que a enfermidade chegue. As doenças chegam, aparecem, como também aparece a velhice, e ninguém vai orar pedindo para não ficar velho, porque isso é um processo natural. Ninguém também vai dizer, olha, nunca venha enfermidade e doença em mim, porque isso também é uma consequência do envelhecimento. Então nós temos vários tipos de enfermidades de uma forma, eu posso dizer assim, natural. São aquelas que aparecem com o envelhecimento das células. Essas são as enfermidades que existem no corpo. Existem também as enfermidades na alma, enfermidade no espírito, na mente. Existe mente com perturbações terríveis. Não era para existir assim, mas há uma classificação, uma lista enorme de transtornos mentais no ser humano. E cerca de 70% dos seres humanos têm algum tipo de transtorno mental. Uns mais graves, outros mais leves, um grau 1, grau 2, grau 3, mas são anomalias que não deveria existir. Mas o Senhor Jesus, Deus de um modo geral, ele prometeu que, embora essas enfermidades possam aparecer, essas enfermidades venham, mas há uma promessa de cura, há um alívio paliativo, eu posso dizer assim, porque a cura plena, a cura completa, só quando nós estivermos no nosso corpo glorificado, que é uma das etapas da salvação, a glorificação do nosso corpo. Então, amados, nós temos aqui na lição, que é riquíssima, que é muito abrangente, 3 tópicos principais. O primeiro diz a promessa bíblica da cura divina. O segundo, origem e consequências da doença no mundo. E o terceiro, Jesus Cristo cura sim. Então, abordando o primeiro tópico, que diz a promessa bíblica da cura divina, ele começa justamente falando a respeito da mensagem profética de Isaías, capítulo 53, quando diz que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Tomou sobre si todas as nossas dores. Ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É uma promessa muito excelente. Uma promessa para os salvos. Umas promessas para os que acreditam, para os que creem.
E o item 1 diz a promessa messiânica de Isaías, conforme eu já abordei. Depois, no item 2, o cumprimento profético no ministério de Jesus, porque Jesus exerceu todo esse ministério, todo o seu ministério foi um ministério de cura. Ele curava não somente o corpo, ele curava também a alma das pessoas oprimidas. Ele mesmo diz que fosse a ele todos quantos estivessem oprimidos e sobrecarregados, e ele ia aliviar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Linda promessa. Então nós encontramos promessas de cura divina em Jesus Cristo, curando o corpo. Em todos os evangelhos nós observamos relatos do Senhor Jesus fazendo todo tipo de cura de enfermidade. Ele curou cego de nascença, ele curou paralítico, ele curou aleijado, ele curou mudo e surdo, ele curou cegos, de todas as espécies de enfermidades o Senhor Jesus estava executando em cumprimento às profecias, em cumprimento à promessa que ele havia feito ao ser humano. Então, nós encontramos justamente lá em João 7, 37 e 38, que nós podemos registrar para analisar. E encontramos também em Mateus 10 e 1, quando ele transmitiu poderes para curar toda espécie de enfermidades, porque a bênção e os predicados que estavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele transferiu para aqueles que creem, de maneira que a Bíblia também diz que nós podemos exercer o ministério de cura. Por sinal, entre os dons espirituais que nós recebemos após o batismo no Espírito Santo, nós encontramos o dom ou dons de cura, que por sinal está no plural, dons de cura, porque existem vários tipos de enfermidades e as pessoas podem receber dons específicos de curar doenças emocionais, de curar doença física, entre as doenças físicas, a doença mais específica, fazer as pessoas andar, sendo paralítico, curar cego e assim por diante. Agora é preciso que exista fé nas pessoas, porque a questão é a palavra de Deus e a fé. A palavra de Deus exerce essa função. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Então é preciso que nós tenhamos a palavra, que venhamos executar a palavra, e também é preciso que tenhamos fé para que haja efeito. A operação de Deus é feita através da crença, através da fé, do exercício da sua palavra. As promessas de cura nós encontramos desde o Velho Testamento, conforme já está registrado aqui na nossa lição, em Isaías 53. Nós encontramos também no Salmo 103, Salmo 103 e 17, ele diz justamente que ele vai curar todas as nossas enfermidades. Em Jeremias 30, 17, nós também encontramos promessas de cura divina. Anota Jeremias 3,17. E se nós fôssemos narrar a quantidade de promessas que nós temos na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a respeito da cura divina, nós ficaremos aqui o tempo inteiro, o dia inteiro, citando cada um desses textos, porque são promessas espetacular e de uma forma muito genérica. No item 2,
origem e consequência das doenças no mundo. Então, foi o que eu falei logo na introdução. O real e o grande motivo da cura, ou melhor, das doenças no mundo, foi a queda do homem. A origem das doenças foi no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato da desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Essa é a consequência do pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, a queda resultou na morte. E como já explicamos anteriormente, a morte vem de qualquer forma, ela vem de forma gradativa. Algumas pessoas ainda conseguem resistir até os 80 anos, outros chegam aos 90, pouquíssimos passam de 90, porque o envelhecimento, eu volto a dizer, eu reforço, o envelhecimento do ser humano é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado. E com o envelhecimento vem justamente as enfermidades naturais, doenças naturais, aquelas que acontecem justamente conforme citadas. Existem doenças provocadas por nós mesmos, por descuido, por erro nosso, por falha nossa, porque nós estamos sujeitos a contrair doença num piscar de olhos. Basta não ter um certo cuidado higiênico para contrair uma patologia oriunda de bactérias, de vírus, de fungos, etc. Isso é uma realidade. Existe aquela doença provocada por Satanás, enfermidades malignas. Veja que existem várias áreas de doenças, de enfermidades. Existem as doenças malignas, provocadas pelos demônios. Essas doenças elas podem atingir não somente o corpo, mas também atingir a mente do ser humano. Essas doenças são as opressões, as depressões malignas, que todas podem ser curadas. Isso é uma grande realidade. As pessoas podem ser libertas dessas doenças. E também há aquelas enfermidades provocadas pelo próprio ser humano. Acha pouco as doenças naturais, as doenças sobrenaturais, as doenças de origem malignas, oriundas de decretos satânicos. Há também aquelas doenças que o homem se deixa adquirir e às vezes nem percebe, os maus hábitos alimentares. O hábito, os vícios provocam a enfermidade do homem, dando a ele uma péssima qualidade de vida, porque Deus quer que vivamos aqui na terra com saúde, felizes, que venhamos a desfrutar das belezas que o Senhor nos oferece, e às vezes o homem se recusa, o ser humano se recusa a adquirir aqueles presentes, o presente que Deus nos deu, que é usufruir da beleza da terra. Os recursos naturais foram criados para o homem, e às vezes, além de nós recusar a desfrutar dos recursos naturais a nós oferecidos por Deus, ainda destruímos. Existem aquelas doenças provocadas pelos homens, que foi essa, e também nos hábitos alimentares, ou excesso de alimento, ou falta de alimento. Vocês pasmem, conforme as estatísticas, morre mais gente por excesso de alimento do que por falta de alimento. Quando vemos na África aquelas crianças padecendo, esqueléticas, subnutridas,
por falta de alimento. Existem aqueles que comem demais e também adoecem e nem percebem. Mas a Bíblia chama isso de glutonaria e é pecado, está entre as obras da carne, que são enfermidades que nós podemos evitar. O subitem 2 diz: a consequência do advento da doença, o pecado corrompeu todas as áreas da natureza. Nós afirmamos isso. Romanos 3, 9 e 12 afirma isso. Toda a criação geme. O que geme? É em função do porquê geme, em função do pecado. Então, quando a gente vê Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Enos viveu 905 anos, a idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo, até chegar, quando nós estamos atingindo 90 anos, alguém diz: mas você já viveu bastante e graças a Deus, como está velhinho e está vivo, né? É sempre, mas quando nós começamos a olhar para trás, nós percebemos que a redução foi muito grande. Por que isso? Porque nós provocamos. Além do pecado, conforme eu já disse, que provocou as enfermidades, o ser humano, através dos maus hábitos alimentares. Agora veja, o que é que se alimentava esses homens ora citados? Alimentos in natura. Tudo que ele comia era in natura. Agora nós comemos quase tudo industrializado, cheio de substâncias nocivas. 80% do que nós comemos tem químicas que prejudicam de uma forma gradativa a saúde do ser humano, porque a gente nem tem mais opção. Além deles fazerem modificações, alterações genéticas nos alimentos para obter mais lucro, a ganância leva a isso. Nós comemos, eu já falei isso aqui em outros vídeos, em outros estudos, nós comemos, por exemplo, um trigo totalmente modificado. A engenharia genética fez isso, foi alterando para que o trigo produzisse mais, e a gente não consegue mais comer o trigo in natura, porque não é mais trigo. Se a gente compara, na época do Senhor Jesus, os discípulos tirando o trigo do pé e comendo, a gente fica: mas como é que se come aquelas partezinhas tão pequenas e tão sem gosto? Mas sabe por quê? Porque não é mais aquele trigo. Quem provocou isso foi o ser humano. E não foi somente com o trigo, não. A série de outros alimentos. Além de processar, industrializar, modificar, fazer alterações genéticas até nos animais. E isso leva à morte, isso leva à enfermidade. E isso provocou justamente a proliferação das doenças. Então existem aquelas doenças naturais, aquela doença provocada pelo ser humano, as doenças de origem malignas. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, o diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer e a depressão, que gera, ele escreveu aqui, suicídio, transtornos mentais, que nós já falamos desde o início. Isso aí é consequência também das alterações que nós provocamos no nosso organismo, no meio ambiente, nos alimentos. Agora, por que o homem faz isso? Porque ele tem uma natureza caída. A natureza do homem, ele caiu no Éden e nós temos até hoje essa natureza, infelizmente, e por isso nós provocamos em nós mesmos N enfermidades. Mas no item 3 da nossa lição, nós encontramos Jesus Cristo cura sim. Qualquer que seja
o tipo de enfermidade que tenhamos, seja ela de origem natural, maligna, de qualquer ordem, de qualquer natureza, se nós tivermos fé, o Senhor Jesus Cristo continua curando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz o seguinte aqui na lição: desde Êxodo 15 podemos perceber Deus revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Uma expressão muito enfática, uma expressão muito profunda, eu sou o Senhor que te sara. Esse sara aí, esse curar aí, tem um sentido muito abrangente. Ele cura o corpo, ele cura a mente, cura a alma. O Senhor Jesus, ele veio nos salvar, e também a expressão salvar, o termo salvação, ele é abrangente. Ele cura corpo, alma e espírito, porque ele salvou justamente o homem inteiro. Ele salvou o homem integral. Então Jesus cura, o mesmo Jesus que curou nos evangelhos, é o mesmo que cura hoje. Ele tem poder curador. Nosso Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13 e 8. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, ele cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, ele continua curando agora. O Jesus que levantou a filha de Jairo, ele levanta qualquer um atualmente. As enfermidades que ele fez no passado, ele faz hoje através da sua igreja. Agora, por que é que nós não encontramos tantas evidências de cura dentro da igreja do Senhor Jesus? Primeiro, porque falta fé. Segundo, porque falta o uso da palavra. As pessoas estão interessadas em outras coisas e não estão buscando essa parte tão gloriosa, tão abençoada, que é justamente a cura divina, que Deus nos garantiu, é promessa de Deus. Cristo nos outorgou esta promessa. O que podemos fazer para receber a cura divina é justamente crer. É usar a palavra. Aí diz aqui, alguns princípios bíblicos devem se acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus Cristo cura, isso é fé. É preciso confiar no poder de Jesus Cristo. Também apresentamos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que ore por nós, ungindo com azeite. Está lá em Tiago 5,14. Se tem alguém enfermo, chame os presbíteros que, ungindo com óleo, curará o enfermo, e se houver cometido algum pecado, será perdoado. Ponto. Agora, é preciso que haja uma reivindicação para isso. As pessoas que estão enfermas precisam reivindicar, pedir para que o presbítero, ou os líderes da igreja, os pastores, porque o termo aqui, lá na Bíblia está presbítero, mas o termo presbítero no Novo Testamento bíblico, na igreja primitiva, ele tinha uma conotação mais ampla. Um presbítero era um superintendente, era um pastor geral. Aqui a gente alterou um pouquinho, mas tudo bem, aí é detalhe à parte. Agora, isso não significa também necessariamente que só vai curar se o presbítero for até a casa da pessoa, até a pessoa, e ungir com óleo e cure. Porque há necessidade também que a igreja exerça essa função. As pessoas que têm o dom de curar, como eu já falei, os dons de cura. É preciso que ele exerça o seu ministério, a sua função. É necessário que as pessoas que estão enfermas acreditem que o Senhor Jesus Cristo continua curando hoje. Ninguém está mais preocupado. E o Senhor Jesus, ele cura enfermidades que o homem não pode atingir, porque nós nos acomodamos, porque a medicina está muito sofisticada. Mas foi Deus quem permitiu isso.
Então, existem muitos recursos, existem muitos medicamentos que ajudam muitas pessoas e muita gente que está utilizando remédio de uso contínuo nem se preocupa em buscar a cura divina porque ele se acomodou com a medicação e fica sempre tomando remédio para pressão alta, para diabetes e para outros tipos de enfermidades também, enfermidades mentais, e acha que isso é suficiente, mas ele se esquece que o Senhor Jesus Cristo cura todo tipo de enfermidade, seja no corpo, seja na mente. Agora, só que você não vai suspender a medicação, porque só pelo fato de você pensar que foi curado. É importante que você tenha uma comprovação científica, um laudo médico, confirmando que você realmente está curado. Porque Jesus gosta de curar, são doenças que o homem não pode atingir. Jesus cura justamente aquelas enfermidades que a medicina ainda não alcançou. Por que ele faz isso? Para que todas as pessoas conheçam e reconheçam que ele quem é a cura divina e através disso o seu nome seja glorificado. Portanto, diletos irmãos, amados amigos, que esta lição ela possa servir de um despertamento espiritual e que a nossa fé esteja aumentada mais ainda e creamos na palavra de Deus, que venhamos a nos sustentar, nos agarrar, nos segurar nessa palavra que nos dá vida. Amém? Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.